Nos interessa, primeiramente, esse inciso 2. Ele vai trazer o conceito de industrialização. Industrialização é qualquer operação que modifica a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou aperfeiçoe para o consumo. Então, quando você pega as mercadorias que são vendidas dentro da padaria, a primeiro momento, como eu falei, a gente imagina que é uma indústria. Só que tem um detalhe aqui nesse artigo 185, que está no parágrafo 4º. Olha que interessante aqui. Aí ele vem citando que o inciso 2, que nós acabamos de ler ali, na hipótese de industrialização. Olha o que está falando. Na hipótese do inciso 2, aí vem aqui, não se considera industrialização a produção ou preparo de produtos alimentares na residência do preparador ou em estabelecimentos comerciais, tais como. E vem trazendo aqui alguns desses estabelecimentos. E dentre eles está aqui, padaria. Então, padaria não é considerada, então, uma indústria. Então, é bom você já ter até esses outros conhecimentos aqui. E quem sabe mais para frente nós vamos estar tratando algumas particularidades dessas empresas aqui também. Hipermercado, supermercado, restaurante, bar, sorveteria, confeitaria. Mas o nosso foco aqui é padaria. Então, padaria não é considerada uma indústria, desde que, vem o detalhe aqui, desde que, cumulativamente, os produtos se destinem à venda direta a consumidor. Ou seja, aqui é a consumidor final. Se ela vende, e geralmente é assim, pode-se dizer que 99% dos casos da padaria, ela vende diretamente para o consumidor final. Então, se ela vender diretamente para o consumidor final e também não haver o recolhimento de IPI, ela vai ser considerada, então, um comércio. E por que isso é importante? Se eu considero, então, que padaria é comércio, existe até consulta de contribuinte que fala sobre isso, quando eu adquiri uma mercadoria, que mesmo que a primeiro momento a gente imagina que é para industrialização, a entrada não pode ser 101. O CFLP tem que ser 102, porque ela é considerada um comércio. Beleza? Isso é importante. Então, na saída, ela vai vender no 5102 ou 5405, se for uma mercadoria sujeita à substituição tributária. Enfim, você não pode utilizar, então, o CFLP de indústria. Isso aqui é para todos, esse conceito é para todo mundo aqui, que entra nessa condição aqui. Aí, só uma dica aqui, consumidor final. Vamos imaginar que uma empresa compre da padaria 200 pães todo dia para entregar para os funcionários dela ali. Essa situação também é considerada venda direta a consumidor final. Por mais que a empresa vai repassar para os funcionários, ela está comprando para o uso e consumo. Ou seja, ela não está comprando para revender. Agora, se uma empresa comprar da padaria para revender, aí é outra história. Aí essa situação vai se considerar uma industrialização. Ela não vai ter essa característica aqui de comércio. Então, essa é a dica que eu quero passar para você. Entendendo esse primeiro conceito aqui, já para te ajudar nessa questão do CFLP, vamos passar agora para essa questão da redução da base de cálculo e também do crédito presumido, e nós vamos ver isso separado. Por quê? Dependendo da situação, vai aplicar a redução da base de cálculo ou não. Então, o nosso foco aqui é pão, o pão de sal e pão de doce, porque a ênfase maior da padaria é o pão. Só que quando vem de pão de sal ou pão de doce, existem vários outros pães. Então, dependendo do que fazer parte do insumo desse pão, dependendo da quantidade, volume, nós vamos ver isso com calma, perde-se a característica, por exemplo, da redução do base de cálculo, ou dependendo da situação, não tem direito ao crédito presumido. E são essas particularidades que nós vamos ver aqui. Então, aqui, o anexo 2 trata da redução da base de cálculo. Abre junto comigo. Parte 6 é o item 26. Então, tudo que está aqui tem redução do base de cálculo. Ok? Então, vamos lá. E está aqui, o pão, assim considerado alimento feito à base de farinha de trigo, água, fermento, sal, açúcar. Então, ele precisa ter no seu insumo esses ingredientes aqui. E se tiver outro, não pode exceder esses principais aqui. Então, você não vai encontrar dentro do regulamento CMS
isso de uma forma muito clara. Então, o que eu estou falando aqui é com base também em consulta de contribuinte. A consulta é... Voltando aqui, então, para o nosso material, o que você precisa saber é isso. Ó. Pode ter qualquer insumo, além desses citados aqui, que tem direito à redução da base de cálculo. Só tem que tomar um cuidado com esse detalhe. Esses insumos não podem exceder ou superar os principais insumos, que são esses aqui, em volume ou custo. Então, no nosso exemplo, imagine que... Então, é isso que você precisa saber sobre redução de base de cálculo relacionado então, ao pão de sal e ao pão de doce. E agora o crédito presumido. O crédito presumido você tem que ter um cuidado muito, mas muito grande. Então, tudo que eu estou falando, eu vou te mostrar aqui dentro do regulamento SMS. O que é importantíssimo de você saber? Para ter direito, agora o assunto é crédito presumido. Guarda isso no seu coração para não confundir. Para ter direito ao crédito presumido, a empresa precisa ter como KNAI principal algum desses dois aqui. Então, vamos imaginar que o seu cliente tenha KNAI de restaurante, ou então supermercado, KNAI principal. E tem KNAI secundário de padaria, né? Esse aqui, de revenda, né? Ou esse aqui, que é de fabricação. Se tiver KNAI secundário, não pode optar pelo crédito presumido sobre o pão do dia. Ok? Ponto final. Já tem consulta de contribuinte falando sobre esse detalhe aí. Ah, mas a empresa quer optar pelo crédito presumido. O que ela tem que fazer? Ela tem que transformar, então, de KNAI secundário para KNAI principal. Só que aí vem um perigo. Porque se ela tiver, por exemplo, o KNAI principal de restaurante, ela vai perder o benefício do crédito presumido sobre a questão do KNAI de restaurante, porque restaurante tem um crédito presumido também. Quem sabe mais para frente eu posso falar detalhadamente sobre isso, mas já tem um crédito presumido que é sobre refeições, fornecimento de refeições, 3%, e quando vende demais mercadorias, 4%. Então, se porventura ela tirar o KNAI principal de restaurante, vai perder o benefício também. Então, ela tem que escolher qual que realmente é a atividade mais relevante dentro da empresa ali. É essa empresa que vai ter o KNAI principal e, consequentemente, vai poder usufruir do crédito presumido. Então, vamos lá. Você já sabendo desse detalhe importante, essa questão do crédito presumido é aqui, ó, item 20 do anexo 4, que trata do crédito presumido. E o crédito presumido é de 100%. Ou seja, vendeu o pão. Está dentro ali das características que nós vamos mostrar. E deu, por exemplo, vamos imaginar que no final deu 20 mil reais de débito de ICMS. Ela pode usufruir de crédito presumido de 20 mil, de forma a anular totalmente o débito. Então vamos imaginar, a padaria, na verdade, ela vende vários produtos. Ela vende bala, vende biscoito, ela vende queijo, ela vende um monte de coisa lá dentro. Mas vamos imaginar que uma padaria que vendesse só pão de sal e só pão de doce. Ela não ia pagar nada de ICMS, se usufruísse desse crédito presumido aqui de 100%. Então vamos verificar aqui, ó, anexo 4, item 20. Ó, anexo 4, que trata do crédito presumido. Vamos para o item 20. Item 20, que trata aqui, ó. Estabelecimento fabricante na operação de saída de pão, assim entendido o pão de doce ou salgado, obtido à base da massa preparada com farinha de trigo, fermento, água, sal, açúcar. Olha o detalhe, ó. Sem recheio e sem adição na massa de frutas ou grãos. Então vamos parar por aqui, ó. Para ter direito ao crédito presumido de 100%, esse pão de doce, né, o pão de sal, precisa seguir essa regra aqui à risca. Então, por isso que a gente precisa entender com perfeição. Então, não pode ter aqui, ó, recheio e nem adição de massa de frutas ou grãos, comercializado no próprio local de produção, diretamente ao consumidor final. Você já entendeu ali o que é o consumidor final. Ou seja, não pode ser para revenda.
O crédito presumido aplica-se ao produto alimentício que cumulativamente, ou seja, tem que obedecer isso tudo aqui, ó, seja classificado ou denominado como pão salgado ou doce, ok? Seja produzido a partir da massa especificada, comercializado no mesmo dia que foi produzido, independente da modelagem ou cobertura empregada. Vamos parar aqui, ó. Então, a cobertura pode colocar o que quiser. A cobertura não vai implicar em ter ou não o benefício do crédito presumido. Porém, a massa, olha aqui, ó, mantém a massa base. Você já viu o que é a massa base aqui, ó? Farinha de trigo, fermento, água, sal, açúcar. Sem recheio, sem adição de massa de frutas ou grãos. Ok. Então, mantém a massa base, admitido o quê? Ó, a adição dos ingredientes leite em pó, ovos e gorduras para enriquecimento nutricional do produto. Então, pode acrescentar esses ingredientes aqui, ó, com esse objetivo, ó, enriquecimento nutricional do produto. Se fugir disso, perde o direito ao crédito presumido. Mas se obedeceu a essa regra aqui, ok, beleza, tem direito ao crédito presumido. Ó. Não pode ter ingredientes próprios daqueles produtos comercializados com prazo de validade por mais de um dia, tais como antimofo e conservantes. Então, se aquele pão que a pessoa está vendendo lá, aí você olha que vai vencer daqui 5 dias, perdeu o direito. Então, é feito no dia, vendido no dia, essa é a regra. É o pão de sal, pão de doce ali comum. Lembrando só desse detalhe aqui, ó, pode ter cobertura, não tem problema. A questão é a massa que precisa manter essas regras aqui. Vamos lá, continuando aqui. Ó, exercida a opção pelo crédito presumido, aqui é só as regras de detalhe aqui, ó. Fica vedado, ou seja, fica proibido aproveitar qualquer outros créditos relacionados com a operação. Então, todas as entradas, e uma entrada muito comum para a questão do pão do dia é farinha de trigo, que ela vem ali com a redução do base de cálculo, no final, geralmente você pode aproveitar 7%. Mas quando você faz a opção pelo crédito presumido, você não pode aproveitar esses créditos da entrada ali, com uma exceção. E aqui, ó, vem falando o seguinte, ó, relativamente à vedação, ou seja, essa proibição do crédito, não sendo possível, no momento da entrada de mercadoria, a perfeita identificação dos créditos vinculados à saída posterior do pão do dia, o contribuinte deverá estornar os créditos relativos à entrada, com base na proporcionalidade que as operações de saída com benefício representar no total das operações realizadas. Que confusão! O que está falando aqui? Vamos simplificar. Imagina o seguinte, como eu falei, a padaria vende diversos pães. Existe aquele pão, que está aqui, ó, o pão do dia que nós vimos aqui, que ele vai poder usufruir do benefício do crédito presumido. Sobre essas entradas, você aprendeu aqui que não vai poder aproveitar crédito de CMS. Só que os demais pães, né, esses pães que vende e que os demais mercadorias também, onde que não usufruiu do crédito presumido, então imagina aqui, ó, comprou farinha de trigo, como nós falamos. A farinha de trigo, ela foi utilizada para fabricar pão do dia, que teve o benefício de crédito presumido, só que parte dessa farinha de trigo também foi utilizada para fazer os pães que não usufruiu do crédito presumido. E agora? Você vai ter que estornar, é o que está falando aqui, ó. Você vai ter que estornar os créditos relacionados com o pão do dia. E se você não conseguir, né, se o seu cliente ele não conseguir mensurar isso, ele vai precisar fazer um cálculo da proporcionalidade, que é muito simples e eu vou te ensinar agora. Então é isso aqui, ó. Encerramos a questão do crédito presumido. Vamos só passar aqui, ó, rapidamente aqui, ó. Fazer um resumo aqui, ó. Para ter direito então ao crédito presumido, você viu ali, tem que ter o KNAI principal de fabricação de pães, ou aquele ali de revenda. Pode ter cobertura, não tem problema em cobertura, mas a massa preparada tem que seguir essas regras aqui. Pode incluir esses ingredientes aqui, mas não pode incluir antimofo e nem conservantes. Ou seja, só pode ser esses ingredientes aqui que têm direito ao crédito presumido. Vamos agora para a forma aqui de apurar o crédito presumido. R$ 3.000
vezes 25%. Você vai se tornar, então, R$ 750. Então, tá aqui, ó, o estorno é necessário, pois fica proibido o aproveitamento de crédito relacionado com as operações que envolvem o pão. Beleza? Finalizamos o nosso assunto aqui. Espero que você tenha absorvido todo esse conhecimento. Um forte abraço. Valeu!